Meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago. E para isso eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar. Ó Deus amado e Pai bendito, nossa oração nesse momento é que o Senhor se utilize das Escrituras Sagradas e nos abençoe por meio da sua exposição. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. As palavras têm poder. Não, meus irmãos, não me tornei pentecostal. Também não acredito que existam bênçãos e maldições nas palavras que proferimos. Mas creio sem sombra de dúvidas que a língua é poderosa para promover o bem e o mal, para produzir a vida ou a morte. Foi o sábio Salomão quem tanto nos mostrou a necessidade de bem utilizarmos a língua. Ele nos diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas o fato é que, costumeiramente, usamos mal a língua. Ao invés de sair saúde dos nossos lábios, saem enfermidades. Usamos a língua para ferir o próximo, para blasfemarmos de Deus, para murmurarmos pelo que não temos, para desperdiçarmos palavras em assuntos inúteis. Tiago bem sabia que havia uma grande falta de sabedoria entre os seus destinatários, especialmente pelo mau uso da língua entre eles. A boca destes cristãos perseguidos deveria prover remédio, no entanto, destilava por vezes veneno mortal. Tiago, então, no afã pastoral, ele vai conclamar o povo do Senhor a ter maior cuidado com as palavras. Necessitamos de domínio próprio em tudo,
inclusive no que falamos. Queridos, traçarmos um esboço para a Epístola de Tiago é sempre um desafio pelo fato deste líder da igreja primitiva, tão prático em suas colocações, confortar e confrontar os cristãos perseguidos com diversas temáticas da vida cristã. Eu creio que, de todos os estudiosos, o Dr. Simon Kistemaker está entre aqueles que melhor conseguiram apresentar um esboço claro desta epístola. Ele classifica cada capítulo de Tiago com um assunto dominante. No capítulo 1, por exemplo, Tiago nos fala acerca da perseverança a despeito das provações. É o assunto dominante daquele capítulo 1. No capítulo 2, ele trata sobre a fé evidenciada nas boas obras. No capítulo 3, que iniciamos a exposição hoje, ele trata acerca do controle, ou seja, acerca do domínio do domínio próprio que precisamos ter como servos do Senhor Jesus. No capítulo 4, ele tratará sobre submissão. E no capítulo 5, ele irá abordar a paciência. Então, Tiago está dividido da seguinte maneira: perseverança, fé, controle, submissão e paciência. O capítulo em que Tiago aborda a questão do controle ou domínio próprio é o 3º capítulo da carta. Ele está naturalmente dividido em 2 partes. Dos versículos 1 a 12, temos o controle quanto ao uso da língua. E nos versículos 13 a 18, temos o uso da sabedoria como ferramenta para o controle da língua. Hoje veremos 3 questões muito importantes acerca da língua. A primeira delas é que a língua nos leva a tropeçar. Os versos 1 e 2 nos dizem: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está nos chamando a atenção para o fato de não nos orgulharmos em nosso entendimento das coisas. Devemos ter cuidado para não acharmos que somos mestres do saber em todas as coisas, pois receberemos maior juízo pelas nossas palavras do que os próprios ímpios, visto que somos conhecedores da verdade. Há um entendimento de que Tiago estivesse confrontando aqueles que ensinavam na igreja para dizer que eles tenham cuidado com o que dizem e como dizem, visto que eles mesmos estão sujeitos a tropeços. Precisamos lembrar, queridos, que o cuidado com a língua já fora introduzido por Tiago no capítulo 1, nos versos 19 e 26, onde nós sabemos ler: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ao frearmos a língua, queridos, freamos muitos pecados. Frear as palavras auxilia-nos a frearmos as ações. Para que entendamos isso, Tiago se utiliza de 2 exemplos bastante práticos que estão contidos nos versos 3 e 4. Vejam vocês: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E no verso 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, o primeiro exemplo é o dos cavalos, que, sendo tão ágeis e fortes, conseguem ser dominados pelo uso do cabresto.
Ao pormos o freio em sua boca, nós dominamos o seu corpo inteiro e o conduzimos pelas rédeas na direção que desejamos. Um cavalo de rédeas frouxas é um cavalo que correrá velozmente e dificilmente irá parar. Quando eu era criança, andando a cavalo, tive essa assustadora experiência. O cavalo em que eu ia baixou a cabeça de repente. Ao fazê-lo, as rédeas foram tiradas de minha mão e ele correu velozmente. Pela graça de Deus, o peão da fazenda de vovô, do sítio de vovô, estava ali comigo e ele correu rapidamente e corajosamente, acompanhou outro cavalo e puxou as rédeas. Fiquei com muito medo de cair. Quando a língua não tem domínio próprio, ela é como um cavalo que vai mais adiante acidentar a sua vida porque corre velozmente sem domínio próprio. O segundo exemplo é o dos grandes navios, que são dirigidos por um pequeno leme, conforme o impulso do timoneiro. O navio determina o seu curso. O freio e o leme estão sendo comparados aí com o domínio da língua, que faz com que o grande navio ou o cavalo veloz possam ser conduzidos adequadamente. Tiago está introduzindo uma questão que ele mesmo irá tratar mais adiante. A questão é simples. Se conseguirmos dominar a língua, nós evitaremos o tropeço do pecado. Contudo, esse é precisamente o grande problema. Tiago vai nos dizer mais adiante que nenhum ser humano consegue dominar a sua própria língua se esta não for dominada pela graça de Deus. Nós vamos ver isso logo, mas percebam que a razão de não dominarmos a língua é porque ela é conduzida pelo nosso coração. Se o nosso coração é pecaminoso, nossa língua também será, pois Jesus disse em Lucas 6,45, você lembra? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O freio conduz o cavalo, mas somos nós que conduzimos o freio, visto que seguramos as rédeas. O pequeno leme conduz a embarcação, mas é dirigido pelo impulso e índole do timoneiro. A língua é dominada pela nossa natureza. Se a nossa natureza for má, nossas palavras e atitudes serão más. Se for boa, nossas palavras e atitudes serão boas. O que iremos ver é que nosso coração é pecador, inflamado pelo inferno. Por isso a língua costuma ser má. E aí vem a segunda questão desta palavra de hoje. A língua revela o nosso coração. Os versos 5 e 6 dizem: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago vai dizer, queridos, que a língua é mundo de iniquidade. Ela nos contamina por inteiro e é contaminada pelo próprio inferno. Jesus disse algo semelhante ao afirmar em Mateus capítulo 15, versos de 11 a 20. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, disse Jesus, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram.
Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Nossas palavras são contaminadas pela nossa natureza pecaminosa. Se o nosso interior é pecaminoso, nossas palavras serão assassinas. Jesus também disse que para matarmos uma pessoa, basta odiá-la em nosso coração. Queridos, para dominarmos a língua, é necessário que a nossa natureza seja dominada, pois é a nossa natureza quem governa a nossa língua. E é a nossa natureza que segura as rédeas do cavalo e o pequeno leme da nossa vida. Isso nos leva a uma terceira e importantíssima questão. A língua não é domada pelo homem. Não podemos domar nossa própria língua. Os versos de 7 a 12 dizem: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, diz Tiago, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui somos informados, mais uma vez, que o nosso coração governa a nossa língua. Como esse coração é pecaminoso, a língua pratica males. A árvore produz o fruto conforme a sua espécie. Nossa alma não pode ser um manancial de águas dobres, doces e salgadas. Ou a fonte é doce, ou ela é salgada. De um mesmo manancial não podem jorrar dois tipos de água. Aqui temos a divina solução para a língua. Somente dominaremos a língua quando o nosso coração, a nossa natureza, for dominada por Deus. Quando o Senhor transforma a fonte, as águas fluem transformadas. E aí quero dizer com isso que a língua sempre será escrava do coração do homem. Se o coração for escravo de Cristo, então a língua será saudável. Não podemos domar a língua se nossa alma não estiver sob o domínio de Cristo. E eu creio que a principal oração que deveríamos fazer é a seguinte: Senhor, transforma completamente o meu coração, para que as minhas palavras sejam para a tua glória. Senhor, enche o meu coração de ti, e a minha língua manifestará os teus louvores. Como compôs Davi, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade,
na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Prezados irmãos, que nosso íntimo seja dominado pelo Santo Espírito do Senhor. Então falaremos coisas que o glorificam. Muito poderia ser dito acerca da língua, mas quero concluir com a leitura de algumas porções do livro de Provérbios, que o Senhor nos ajude a termos saúde em nossos lábios. Provérbios nos ensina muito sobre a língua. Conselho final, leia Provérbios. Mas deixa eu ler alguns textos para você. Capítulo 6, verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Capítulo 10, verso 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Capítulo 10, versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Capítulo 15, verso 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Capítulo 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Capítulo 15, verso 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Capítulo 17, verso 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Provérbios 17, 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como andam as suas palavras? Há saúde no teu falar? Quando você abre a boca, produz bênçãos, produz alegrias, há poder de transformação positiva nas suas palavras? Ou são palavras rancorosas, amargas, sem fé e esperança, com muita ingratidão pela muita murmuração da sua alma? Ah, querido, peça a Deus que mude seu coração e haverá saúde nas suas palavras. Vamos orar? Senhor, nós somos chamados para sermos santos, inclusive no que falamos, pois é resultado do que cremos. Peço ao Senhor que traga saúde aos nossos lábios, saúde a cada um daqueles que nos assistem nesse momento, que tem emprestado seus lábios para produzir dor e angústia, quando deveríamos, como filhos teus, produzir mananciais de bênçãos. Pedimos ao Senhor que continue a boa obra em nossa vida, transformando o nosso coração e nos trazendo esperança de uma vida grata e abençoada diante de Ti. Pedimos ao Senhor que guarde os nossos lábios, tranque as portas da nossa boca, para que não destilem coisas das quais nos arrependeremos bastante. Que possamos ser senhor das palavras e não escravos delas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a termos as rédeas domadas
o leme bem conduzido, para que naveguemos firmemente pelo caudaloso oceano dessa vida, rumando para o horizonte certo na presença do nosso Deus. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse texto com os meus irmãos. Fortalece a fé de cada um daqueles que hão de assistir. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu tempo. Que você divulgue esse canal. Espalhe essa notícia. Peça aos seus amigos, familiares, irmãos da sua igreja que se inscrevam, ativem as notificações, para que dessa forma nós possamos levar a palavra a muito mais vidas e pessoas sejam abençoadas, assim como você também foi. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.